Oi, Leão! Seja muito bem-vindo. Vamos ver qual é a direção hoje que a mesa aponta. O que te traz nessa leitura? Seja muito bem-vindo aqui se é a primeira vez. Já deixo o convite para se inscrever, curtir, compartilhar. Leitura temporal, energia do seu momento. Espero que colabore realmente, tá? No final tem um conselho, procure ler até o final ou veja no momento mais adequado. Leão. 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 Qual é o momento agora? O momento de quê, Leão? O momento de ver a verdade entre o que estava como ilusão. Momento de tomar a própria consciência de poder em direção àquilo que se almeja, que se tem como o meu objetivo de riqueza, de saúde, de estabilidade, de estrutura. Essas são as primeiras cartas. Aqui é muito essas primeiras pistas aqui, esses símbolos, me contando sobre um período em que a gente não estava enganado, né? As projeções, elas são naturais, né? A gente, quando a gente está vendo uma imagem no outro que não corresponde a exatamente o que o outro é. Claro, a gente sabe disso, não exatamente, nunca é possível, né? Mas entende, tá turvo, tá nebuloso. E mesmo, sabe, as pessoas que a gente conhece há muito tempo, Leão, mesmo essas pessoas, a gente podia, de repente aqui, quem chega nessa leitura para esse momento, e aí a gente já vai ver mais o resto do que a gente tá falando, mas é uma tomada de consciência sobre, eu pensava que era assim, e não é. E aí, por conta disso, você toma o próprio poder de ação, né? Um rei de paus aqui, um rei de fogo, com essa força do próprio centro. E, aliás, ele tá num gesto de concentrando essa energia. E as roupas dele tem, eu sinto como se tivesse essa luz, tá saindo debaixo da terra também, por trás dele, como se fosse um sol irradiando, iluminando, aumentando a potência do centro dele. E aqui a gente tem o centro do corpo como um centro de equilíbrio, de estabilidade, que me deixa assentado naquilo que eu quero realizar ou que já estou realizando. Que mais? O que trouxe esse momento na vida de Leão? Como é que Leão chegou a esse momento de tomada de poder aqui? A conclusão sobre a diferença das ideias e ideais. Tomei consciência de que determinado grupo, lugar ou situação, e com aquilo que eu estava, né, recebendo, as discussões, as conversas, as ideias, de repente, Sara, me dou conta de que não estava na mesma direção, não estava na mesma frequência, não estava na mesma conversa. A gente diz, a gente não estava na mesma página do livro, né? Então, é óbvio que isso vem através das pessoas, das relações, mas o foco aqui é que você puxe para você o entendimento, tá? Então, eu compreendo que essa projeção que inicialmente me frustra, me decepciona e para muitos, para alguns de vocês que estão aqui, inclusive, me causa dor de ruptura, de término, de fechamentos de ciclos. Eu encaro isso como a compreensão das diferenças, a compreensão de estar discutindo assuntos que
que não estão alinhados comigo nessa direção da riqueza que nós vimos no começo aqui, que é esse 10 de ouros, tá? Eu cubro às vezes aqui embaixo, porque esse deck é bem velhinho, Leão, e ele tem palavras, e às vezes eles confundem, porque eu não leio só as palavras, não é só as palavras, é a energia da carta também, junto com as outras, tá? Então, por conta dessa compreensão de diferentes ideias, diferença nos grupos, né? Nós estamos num grupo, mas eu tô aqui olhando para essas pessoas e eu tinha projetado algo, inclusive um ideal para o grupo, para um trabalho conjunto, enfim, não sei. Qualquer uma das relações, tá? Amor, trabalho, amigos, família. E essa projeção, ela não correspondia à realidade. E como é que eu verifico isso? Quando começam, sim, as brigas, os embates, as discussões, que levam naturalmente a essa compreensão, ideias diferentes, a gente não pensa igual. E aí, Leão resolve tomar a própria rédea, o próprio poder, né? Elemento fogo. Que naturalmente é sua essência, né? A liderança, independente se é o leonino, gosto muito da professora Cláudia Lisboa, né? Quando ela fala dos leões da savana ou dos leões da montanha, né? Então, os da montanha são os leoninos que sempre farão papéis muito bonitos, muito importantes de liderar, de organizar, de dirigir, mas são os mais contidos, os que não aparecem sempre, ou que são mais silenciosos, ou que trabalham nos bastidores, mas são tão leões, líderes poderosos, né, com elemento fogo, quanto os da savana, que, né, aparecem com aquela juba lá e aquele rugido, né, falando quem é que cuida ali do pedaço, tá, Leão? Então, independente das suas características, tem sim esse acesso ao próprio poder aqui, tem uma função importante nesse momento. Que mais? Qual é o ponto de foco para Leão? Qual é o ponto de foco? Tá. O ponto de foco é que a gente sustente os pés na realidade. E na realidade, inclusive, daquilo que é visto no outro, no indivíduo. O que é real e o que é ilusório. De novo, carta falando, né, dessa coisa que a gente projeta e é super natural, a gente projeta nossas coisas, nossos, né, às vezes até nossos próprios comportamentos, mas a gente projeta algo e não é real. Não corresponde à realidade. Então, aqui, esse pedido para que você verifique. O cabelo tá desarvorado hoje, minha gente, me desculpa. Verifique a realidade dos fatos e da pessoa. Ah, outra coisa que me vem é assim, ó. Então, eu sempre achei que essa pessoa com quem eu tava me relacionando, nesse projeto, nesse trabalho ou nesse relacionamento, não tava sem vontade, não tava querendo colaborar, não, sabe? Eu tinha ideia sobre esse comportamento do outro, que também é uma projeção. E agora a mesa diz assim que isso que a gente estava vendo, que era, por exemplo, só como uma má vontade de colaborar com o projeto, escondia um problema pessoal do outro, que ele não podia trazer à tona, que ele não podia falar, que não entende, mas que se expressava às vezes na ausência dessa pessoa ou na dificuldade de fazer a tarefa que lhe cabia. Enfim, isso aqui não é pano quente, não é desculpa para nada nem ninguém, mas eu só tô tentando explicar para ti que aquilo que você estava vendo, na verdade, era uma camuflagem de algo que individualmente estava acontecendo na realidade do outro, no contexto de situação de vida do outro. Tá, Leão? Isso é olhar para a realidade, para além daquilo que é projeção, para além daquilo que foi projetado. E pode inverter também, tá?
pode ser que você estava lidando com pessoas que estavam te olhando meio atravessado, que leão tá fazendo isso, que leão tá fazendo aquilo, e na verdade era um campo de projeção. E como é que a gente clarifica isso? Deixando claro qual é a realidade do momento. Eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu tenho condições, eu não tenho condições, certo? Ação. Ação de força. Qual é a ação de força nessa situação? Para Leão tomar o próprio poder e ir em direção a esse 10 de ouros aqui. Uma nova parceria. Tá. Aí as cartas que caem na mesa falam de um momento em que a gente... O foco aqui, Leão, é um afastamento. Momentâneo, tá? Mas é um afastamento. O afastamento desse lugar. Sabe o que me vem agora? Uma cena assim, ó. Quando a gente quer ver um... Você tem um desenho numa folha de A4, imagine assim, um desenho. Só que é um desenho, tipo, não sei se é do seu tempo, mas eu vou usar como exemplo, procurando o Wall-E, que era um bonequinho, um personagem no meio de um cenário, um desenho bem complexo, onde tinha muitos elementos, muitas pessoas, muito prédio, muito bicho, muito sinal, muita coisa. Então era um desenho, um quadro com muitos elementos, uma situação qualquer, cidade, enfim. E o Wall-E era um personagenzinho característico, ele tinha uns traços, um desenho, e a gente precisava achar ele no meio daquilo tudo. E claro que levava um tempo, porque, né, a gente ficava procurando ele naquele meio de tanta coisa. E aqui é um pouco isso, é pedido com essas cartas, com 6 de espadas, 2 de copas e 5 de espadas, que você se afaste um pouco desse desenho, Leão, para olhar o desenho um pouquinho de longe. Se você é um leão mais calmo, mais silencioso, não é muito dos holofotes, sobe, né, te afasta, vai para a montanha um pouquinho, para olhar de longe e encontrar esse personagem que te falta, que às vezes é uma nova companhia, assim, ou uma nova forma de integrar essa mesma força que eu trouxe aqui no início com as primeiras cartas desse Rei de Paus. Então, eu me afasto para enxergar onde é que tá essa força, onde é que tá esse personagem em mim. Às vezes até essa figura que eu estava procurando fora em alguém, essa atitude que eu estava procurando fora em alguém. Por exemplo, eu posso achar que alguém com quem eu me relaciono num projeto, num trabalho, num relacionamento qualquer, não é proativo, é passivo, não faz nada, não se move. Então, a gente se afasta para olhar onde é que está esse personagem, essa força de proatividade, de atitude, de ação em mim. Ou, no mínimo, como eu posso evocar essa força que já me habita, porque esse rei está segurando essa força dentro de si já. O que é que eu posso fazer para começar a estimular essa atitude que eu via fora em mim? E aí a gente está falando de uma integração do 2 de copas nesse naipe. Ele vai falar, o naipe de copas vai falar de sentimentos e emoções, sim, mas ele vai falar da integração em nós, dessas duas polaridades de força. Então, se você é uma mulher, a força do masculino. Se você é um homem aqui ouvindo essa leitura, a força do feminino. E elas têm características e funções bem distintas. Qual é o ponto de ação para Leão? Afastar-se para enxergar esse desenho. Porque se você fica onde você está,
Aí, bem pertinho, enxergando as projeções na mesma distância, é como estar com essa folha bem na, sabe? E não dá, você aperta os olhos e não enxerga. Então, você vai precisar se afastar até a medida em que fique tranquilo, confortável, haja espaço, tempo, calma, paciência e alinhamento para ver a realidade no ponto certo. E assim que você identifica a projeção, o que falta? Qual é a solicitação? Ah, é mais atitude, ou é menos atitude, é mais calma, não sei. E aí eu procuro em mim esse ponto de força e começo a atuar em mim com esse ponto de força em direção ao 10 de ouros. Sim, a gente está falando de riqueza concreta aqui. Certo, Leão? Até perdi um pouquinho a voz, desculpa. Leão, o conselho final já ficou aqui nessas 3 cartas, tá? Afastar-se e olhar de longe. Qual é o ponto de força para esse momento? Qual é o comportamento que você pode evocar dentro de si mesmo e experimentar essa semana? Pode ser uma pequena atitude com essa força, para ver o que acontece, tá? Mas depois de ter se afastado, olha de longe isso, tá, Leão? Descobre o que é isso de longe e faz acontecer. Leão, muitíssimo obrigada por tua companhia. Espero realmente ter contribuído com o seu momento, tá? Nos vemos na próxima leitura. Um grande abraço. Tchau, tchau.